Salve, salve, bem-amadas! Como estamos? Eu sou Helena Cecília, idealizadora das Bem-Amadas, mentora e escritora de autoconhecimento feminino e espiritualidade. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, @asbemamadas, e seja muito bem-vinda a esse canal. Curte aí, começa a seguir e seja muito bem-vinda. Gente, hoje eu quero falar de um assunto que tá, há dias na minha cabeça, que eu falei, cara, qualquer hora dessas eu vou ligar esse play e vou gravar um vídeo, que é o vício no sofrimento. Esse é um mal que habita a humanidade há milhares de anos, não é de hoje, não somos nós. É uma coisa que está embutida na nossa cultura e eu estou aqui para falar disso, para quem sabe trazer uma reflexão, um novo olhar. Te convido a refletir sobre você, né? Sobre como que você se conecta com o sofrimento. Então vamos lá. O que é o sofrimento, né? São o vício no sofrimento, né? Então, assim, a dor é inevitável, né, para o nosso crescimento. Então, o bebê, para sair da barriga da mãe, ele sente dor, porque o corpinho dele cresceu e ele começa a sentir dor no corpinho. E é isso que dá o impulso para ele sair e vir para a vida, né, para o mundo. Então, é normal sentirmos dor, né? Acabamos um relacionamento, alguém que a gente ama partiu, a gente sente uma dor e dessa dor a gente cresce, a gente evolui, a gente expande em consciência. Porém, existe uma frase muito sábia, a qual eu gosto muito, que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E ela é a mais pura verdade. Doa quem doer, amadas. Essa é uma verdade mesmo. E como assim, Helena? Você tá maluca? O que você acha? Você acha que eu vou querer ficar sofrendo? E eu vou dizer que sim. Gente, vamos lá. Nossa mente, né? Então temos a mente consciente, o subconsciente, que é o que processa as coisas e joga lá pro inconsciente. O inconsciente a gente não tem acesso e funciona como uma ponte, né? O consciente manda as coisas pro inconsciente, o inconsciente manda as coisas pro inconsciente e o subconsciente está lá no meio do caminho sendo essa passagem. Então o que acontece? Eu tenho N histórias que eu quero trazer aqui para exemplificar, para vocês verem que o sofrimento é realmente uma coisa muito normal e muito fácil, né? Tá fácil acesso. A gente vai de encontro ao sofrimento com muita facilidade. Então, primeira coisa, quem nunca estava numa estrada e de repente, né, deu uma parada, cara de trânsito, e era porque tinha um acidente, mas não é porque o acidente não estava sendo assessorado por pessoas, não, é porque as pessoas querem passar bem devagar, se não quase estacionar o carro, para ficar vendo exatamente o que aconteceu, se tem gente ferida, se tem gente machucada, o que está acontecendo lá. Primeira coisa. Esse é o exemplo mais visível e claro, né? Aí recebemos aqui a notícia de que algum famoso faleceu de alguma coisa. Aí você vai lá, você entra na internet, vai ler todas as matérias sobre aquilo, ver o que os diferentes sites dizem, assiste o jornal à noite para entrar em contato com essa história. Gente, por mais que seja a outra pessoa que tenha passado por qualquer dor, esse nutrir, esse querer se alimentar disso, isso é gerar sofrimento, tá? Agora um exemplo louco, que eu conheço uma pessoa que tinha o vício de assistir no YouTube animais, tipo grandes animais, tubarões, leões, atacando outros animais. Eu me perguntava, quando eu via que essa pessoa tinha esse vício, eu falava, cara, será que essa pessoa não conecta que ela nutre o sentimento, né, que é um vício no sofrimento? E ela não percebia, certamente.
na minha jornada de drama queen, eu tinha um costume, principalmente nos meus 20 e pouquinhos, que era o quê? Era botar músicas que falavam de saudades, que falavam do sofrer sem o outro, do sentir solidão, do vazio. Cara, eu não sei como é que eu não cortei meus pulsos naquela época, juro por Deus. E eu não percebi, eu falava, não, mas são lindas essas letras. São letras com alma em alma que tá em sofrimento, né, meu amor? Com alma que tá em sofrimento. E que aí o que acontece, gente, que é o que mais importante que eu quero trazer para vocês hoje, pra gente resolver de uma vez por todas, que se você tem aí algum vício em sofrimento, esse é um convite para soltar. O que acontece? O que faz a gente criar a nossa realidade, né? É o que a gente sente. Quanto mais a gente, do mais a gente sente, mais coisas no mundo físico se apresentam pra gente ter essa experiência. Então, posso dizer que as nossas células, tá? Vou falar de um jeito bem simples para todo mundo poder visualizar. Então, as nossas células vibram, emanam lá as nossas emoções, nossos sentimentos. E essa vibração do que a gente está sentindo vai trazendo mais coisas, que nem os algoritmos. Você vai assistir esse vídeo aqui no YouTube. Ele vai depois te mostrar vídeos parecidos com esse, porque fala, você gostou desse vídeo, então, ó, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. A nossa vida física aqui, material, é a mesma coisa. A gente cria mais do que a gente tá se nutrindo. Só que todo esse processo acontece sem a gente tá totalmente consciente. Então, as nossas células são viciadas em emoções. Seja raiva, seja dor, seja tristeza, seja... Não sei do que você se alimenta, as suas células. Só que pensando na nossa humanidade, né? Estamos todos muito conectados a essas tragédias. Pensar que a situação atual, a pandemia, etc., né? O vírusinho, ele é uma criação inconsciente do coletivo, é porque em algum lugar todo mundo tinha essa crença de alguma coisa horrorosa pode acontecer, né? E se conecta com isso e vibra isso. Ao mesmo tempo que agora a opção da vacina é tipo, dentro de bilhões de seres, estamos lá co-criando que existe a possibilidade de uma cura, de uma, né, de estarmos protegidos desse mal que está se apresentando. Então, se você pega, né, os retiros espirituais mais tradicionais lá na Índia, muita gente que a gente conhece, a gente vai ouvir falar, ficou 3 meses, foi pra Índia, passou. Por que as pessoas passam tanto tempo? Porque essas celulinhas que habitam na gente, que estão viciadas nesses sentimentos, elas ficam pedindo comida, assim, comida. E aí a gente tem que assistir alguma coisa, a gente tem que ouvir alguma coisa, a gente tem que se nutrir para elas sossegarem. Então, sabe aquelas pessoas que são muito tretinha? E que de tempos em tempos tem umas tretas, assim, que parecem, né, brigam, discutem, para quem, não sei se todo mundo no Brasil fala treta ou em Portugal. Treta é briga, né, discussão. E aí, de tempos em tempos a pessoa precisa, porque ela tem lá, no corpo dela, as células dela vibram. E se a pessoa não tem mais daquilo, aquelas células não são alimentadas. Então, quando uma pessoa fica num retiro e dá esse tempo de 3 meses, né? Tem jejum, tem N ferramentas. É tudo para essas células se desviciarem dessas emoções tóxicas, densas, que fazem o quê? Baixam a nossa vibração. E nessa frequência mais baixa, a gente vai criando mais desse ofurô, né? Então, eu achei muito válido, porque eu tô percebendo com muita gente que eu conecto e tal, e que as pessoas estão viciadas em assistirem os noticiários, as notícias do mundo, e elas ficam num sofrimento que, na verdade, na vida física delas aqui agora, nem existe. Mas só que como dentro delas existe, porque existem essas celulinhas viciadinhas no sofrimento,
elas estão nutrindo isso com esses noticiários, com essas desgraceiras, né? Vai assistir da Atena, vai assistir esse monte de coisa que nem sei se mais tem da Atena, mas quem é da época sabe, né? Pra nutrir isso. Então, gente, do que você tem se nutrido? Agora, a boa notícia é... Tá bom, Helena, me liguei, tenho vício em sofrimento, ouço música de corno, leio as desgraceiras, de tempos em tempos estou tretando, mas o que eu faço? A boa notícia é, da mesma forma que a nossa célula tem, porque é uma inteligência, ela também pode ser reprogramada a sentir o quê? A sentir alegria, a sentir segurança, a sentir equilíbrio, paz, serenidade, beleza, contemplação, contemplamento é ótimo, contemplação, fluidez, alegria, já falei? Ela pode sentir tudo isso. E o que você precisa fazer? Se nutrir disso. E como é que eu me nutro disso? O que te faz te conectar com esses sentimentos? Com essas sensações positivas? Um filme? Um livro? Uma música? Uma meditação? Uma caminhada na natureza? Uma oração? Agradecer? Um diário da gratidão? Uma caixa, né? Onde você coloca pelo que você é grato na sua vida? Desenhar? Pintar? Se conectar com o belo, se conectar com o leve, se conectar com o bom, se conectar com tudo que faz sentido pra você. Tudo que absorva mais, sei lá. Se antes você tinha 3 vícios em sofrimento e uma coisa que você fazia que te trazia sensação boa, sei lá, por exemplo, cantar mantra tomando banho, né? Cara, aumenta isso. Aumenta esses momentos de prazer, aumenta a sua dose de tempo que você se dedica ao que te estimula sensações e sentimentos positivos na sua vida, amada. Porque é esse sentimento que está criando a sua realidade. É esse sentimento, o que é emoção, né? Emotion é energia em movimento. E, né, em inglês, energia, motion, né, movimento, emotion. Então, nós temos o poder de escolher as emoções que a gente experimenta, tanto através do nosso pensamento, quanto do conteúdo que colocamos aqui para dentro. Eu fui, uns tempos atrás, eu descobri que eu sou altamente sensível. E foi um alívio pra mim, porque eu estive num relacionamento por 9 anos e meu companheiro se frustrava muito, porque eu falava, cara, eu não posso assistir filme de terror, eu não posso assistir filme de violência, e eu tentava às vezes com ele, e o que acontecia? Eu passava 3 noites sonhando com aquelas coisas. Porque aquilo eram emoções tão fortes e tão intensas em mim, mesmo eu lá, passiva, na frente da televisão, sabendo que tudo aquilo é ketchup, sabendo que tudo aquilo não existe, que são atores, mas o meu cérebro não distingue, o nosso cérebro não distingue o que é realidade física material do que é imaginação, do que é fantasia. O que o nosso corpício aqui faz é gravar as sensações, as emoções. E aí, então, eu levei anos para entender que eu não podia conviver com a frequência que eu convivi com diversas pessoas, com diversos hábitos, porque me fazia muito mal. Era muito tóxico para mim. E tóxico por quê? Porque eu trazia, de certa forma, para minha consciência que esse conteúdo não era bom, que me contraía. E tudo que é bom, e tudo que é leve, e tudo que é luz, e tudo que é harmônico, e tudo que é alegre, expande a gente. Faz a gente ficar leve, faz as sincronicidades acontecerem. Então se nutra de tudo que é leve, se nutra de tudo que te traz esperança, luz, harmonia, alegria. Se nutra desses conteúdos, desses Instagrams. Você já observou as contas que você segue? O que você sente?
Eu, de tempos em tempos, faço uma super limpeza e silencio. Tem as pessoas que eu não posso parar de seguir, eu silencio. E... Porque não interessa, às vezes a pessoa tá numa vibe boa, mas ela tem um comentário, ela tem um tom que aquilo me dá como dizem em espanhol, um rechaço, uma rejeição. Eu faço não, isso não dá. E tá tudo bem. A gente tem, amadas, salvem isso, pelo amor. A gente tem, é nosso direito parar de ver um vídeo porque a gente não tá gostando. A gente pode silenciar uma pessoa no Instagram, um perfil. A gente pode não assistir um filme ou não terminar de ler um livro porque aquilo não faz sentido, porque não ressoa lá dentro. A gente pode. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se ganha. Porque melhor se tornam as nossas experiências e mais confiança, segurança. Com a nossa honestidade, com o que a gente sente, a gente ganha. Faz sentido pra vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido entender e que vocês possam pegar as rédeas e começar a direcionar esse cavalo das emoções, né? Porque falam que é um cavalo maluco. Não, a gente tem as rédeas e começar a direcionar ele para belas paisagens, para os locais que de verdade te fazem bem, te preenchem, te enaltecem, te trazem paz, te trazem equilíbrio. Porque isso é um direito de todos nós, mas o que fazemos disso depende do que fazemos com o nosso livre-arbítrio. E você é livre, livre para fazer novas escolhas, livre para escolher as experiências emocionais que você vive. É isso, minhas amadas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dar um curtir aí, porque nosso querido YouTube é bastante tóxico e não deixa as coisas fluírem tão livremente como eu gostaria, pelo menos. E se você quiser, deixa seu comentário aqui, eu vou responder. E sejam todas muito bem-vindas. Um beijo no seu coração, uma ótima semana e um abraço bem forte, bem caloroso. Estamos conectadas. Beijos, amadas.